Gravando em 3, 2, 1, fã. Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar com mais um Informe Blumenau, entrevista gravado nesta terça-feira, dia 12 de julho, também com uma personagem importante do tabuleiro ainda pré-eleitoral de Santa Catarina e aqui de Blumenau. É a advogada e escritora Rosane Magali Martins, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. Rosane, obrigado por nos atender aqui, estar aqui com a gente. Olha, eu que tenho que agradecer a você, é um prazer estar no teu programa, sempre antenado em todas as questões políticas do estado de Santa Catarina e do Brasil, né? E agradecer o espaço de uma pré-candidatura de mulher, de esquerda, né, nessa disputa eleitoral para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Já começou dando 3 spoilers aí de que serão os nossos assuntos. Vamos lá. Você foi indicada, questão de uma semana aí, que vocês chegaram a um consenso para a tua candidatura. Qual é o motivo que te leva a entrar numa empreitada dessa? E são vários, né? São vários. O primeiro deles é que eu comecei a ver o mapeamento das pré-candidaturas, todas majoritariamente masculinas. As mulheres muitas estão para cumprir cota, né? A cota eleitoral e não a cota efetivamente para estar na Assembleia, que a gente não tem essa garantia. E por sentir falta da representação das pautas que o meu partido e a minha pessoa, né? A nossa militância traz, né? Nesse atual contexto político que nós vivemos, onde diversos tipos de família são alijados, são execrados, não são acolhidos na fala e nas propostas dos demais candidatos. Então, vendo esse cenário extremamente masculino, extremamente conservador, eu me senti obrigada a aceitar esse desafio que o PSOL estadual, né, me impôs. Eles pediram, e várias mulheres e vários coletivos que eu frequento acharam pertinente e oportuno e importante a minha candidatura, pré-candidatura. Tu tocaste num assunto importante, a questão da cota feminina e a participação das mulheres. É verdade mesmo, a maioria dos partidos acaba cumprindo com laranjas, né, com pessoas que pouco envolvidas na política. Mas, por outro lado, a gente percebe uma dificuldade também dos partidos políticos em encontrarem também mulheres que queiram efetivamente participar do processo. É uma situação meio maluca, né? É meio maluca, mas é porque assim, nós vivemos num país machista, né? Numa sociedade patriarcal, onde até no espaço do partido político nós também sofremos represálias. O PSOL é um partido que me acolheu desde 2014, onde nós temos um protagonismo, nós temos um núcleo setorial de mulheres, a gente tem a discussão das pautas, né, que tem que ser levadas. Não é que eu queira, tem que ser levadas, são asseguradas pelo partido. Então o PSOL, ele traz essa diferenciação. O que nós, se eleitas, né, posteriormente, depois de aprovado meu nome na convenção do partido, nós vamos discutir também essa representatividade. A gente tem que discutir que a mulher não só participe, né, e tenha cota na candidatura, mas também que assuma, a gente tem que ter cota também na Assembleia. Só para te ver, são 40 deputados, né? Quantos são mulheres? 5. Das 5 mulheres que estão lá, 3 são de liberais e de extrema direita. Tá, mas de novo agora... Que não defendem as pautas das mulheres, de todas as famílias, de todos os tipos de família que existe numa sociedade. As demandas são imensas. Quando a gente fala de todos os tipos de família, eu falo das famílias heteronormativas, papai, mamãe, filhinho. Existem, e eu vou defender o interesse delas, porque essas mulheres também são vítimas de violência, né, de vários tipos, das famílias de mulher com mulher e bichinho, da família do casal gay, da família, todos os tipos de família, das mães solo, né, que criam seus filhos sozinhos, das avós que criam os netos. Então eu tenho um dado que em Santa Catarina nós temos um número de... são 3,7 milhões de meninas, adolescentes, mulheres e idosas, tá? 2 milhões, 51% dessas mulheres são eleitoras. 51% de eleitoras. Então, por que nós temos 51% de eleitoras aptas a votar e elegerem mulheres comprometidas com as suas lutas
e a gente tem uma representação tão pequena de 5 mulheres eleitas. Isso é incoerente? Eu concordo contigo, mas vamos avançar nessa discussão, porque tu falou, ó, há pelo menos 3 são liberais. Existe mais mulher ou menos mulher do ponto de vista político? Porque, por exemplo, só deixa eu, na Câmara de Vereadores foram eleitas 2 mulheres, já foi um fato né, incomum. Mas houve muita crítica dos setores progressistas porque não representam as bandeiras femininas. Hoje tem uma terceira, que é a Gisele, que entrou como suplente. Né? Te pergunto isso, então, a representação feminina tem que ser de mulher e tem que ser de esquerda? Bem, no meu ponto de vista, sim. Se eu quero combater o machismo estrutural, se eu quero combater todo esse ataque, né, de valores morais, de famílias conservadoras, eles querem impor uma regra excluindo todas as demais famílias. Então, se eu falo que eu vou atuar, se eleita, se aprovado o meu nome, se eleita, em defesa de todos os tipos de família, eu pego todo esse arcabouço que é excluído da política hoje. Então, não se fala na mãe prostituta, não se fala na mãe solo, não se fala da avó idosa, não se asseguram direitos dessas mulheres. E as famílias LGBT todas. E assim, ó, eu não sei se você lembra o texto do lançamento da minha candidatura, eu Sim. falo que o que me impulsiona é assim, ver todo dia mulheres sendo vítimas de violência, de agressão, de estupro. É assim, ó, tá demais, Alexandre, é todo dia, eu não aguento mais. Ontem eu tive um ataque de choro em casa, porque tá muito difícil ser mulher no Brasil. E eu tenho uma neta, e eu tenho filha, e todas as mulheres que estão nos assistindo também têm, né, sobrinhas, filhas, pais, mães, e aí excluem também as pessoas LGBT das famílias, jogam na marginalidade, e a gente precisa de políticas públicas para todos esses tipos de família, e não só da família, né, heteronormativa, conservadora, que algumas mulheres que estão nesse campo, que é um campo diferente do meu, fazem. Então, não se discute a pauta do aborto, porque eu vou perder voto, eu não tenho medo de discutir isso. Sabe? De discutir uma política para as mulheres que têm 3 jornadas de trabalho, não tem onde deixar o filho porque não tem creche em tempo integral. Isso é uma demanda de todos os tipos de família, e não só de algum tipo de família específico. Então a pauta de esquerda é diferente da pauta de direita. Deixa eu fazer uma provocação ainda. A mulher, né, vamos pegar aqui o universo catarinense, ela é conservadora porque a gente percebe alguns movimentos. Por exemplo, na própria Assembleia tem uma deputada que é antifeminista, enfim, e aí você pega ela tem um recall muito grande. Independente do juízo de valor, isso a gente não pode negar, ela tem muita adesão e a gente percebe muita gente concordando com ela. E eu vou me atrever a dizer que a Ana Campanholo vai ser uma das... ela vai ser uma das recordistas de votos, quer a gente goste ou não. Aqui não é juízo de valor, mas a gente percebe essa mobilização. Então, por que ela tem tanta adesão, tanto recall, e é difícil emplacar esse tipo de pauta, esse tipo de conceito que tu está trazendo aqui? Eu acredito, Alexandre, assim, de todo o meu coração, que a falta de informação e conhecimento técnico, científico e jurídico, né? Eu como advogada, eu atuo há 26 anos em defesa das famílias e eu sei que em determinadas demandas a gente precisa de leis, né, que acolham as pautas de todos esses tipos de família. E a falta de conhecimento, né, e o uso da política, né, atrelado a toda essa questão religiosa é muito prejudicial, porque essa deputada que você se referiu, ela tem uma inserção em alguns círculos que a gente não entra. Semana passada eu estive falando com um pastor evangélico que eu quero visitar a ONG dele e saber se ele está fazendo cura gay lá dentro daquele espaço de internação, como é que ele está acolhendo as pessoas da diversidade na igreja, porque a diversidade, né, de orientação sexual e de gênero, ela existe e não pode ser ignorada. Essas pessoas estão desassistidas, abandonadas, porque ninguém quer. Santa Catarina é um estado conservador. Eu acho que falta levar a informação correta. Todos os filhos, filhas e filhos têm o direito de ter uma família. Eles não podem, por decorrência da sua orientação sexual, né,
que a sexualidade, a pessoa LGBT, ela não é doente, então não há cura para o que não é doença. Porque não é doença, isso aí. Por que ela é jogada na rua? Por que especialmente as famílias um pouco mais conservadoras acabam expulsando esse filho da família, da igreja, em vez de acolhê-lo e dar amor? Então, quando eu falo que eu quero defender todos os tipos de família, eu quero falar também de amor, de acolhimento e de parar com essa perseguição e esse preconceito que existe, né, contra todas essas outras formas de organização social que existem, estão aí e estão desamparadas. Em Santa Catarina a gente tem 300 famílias comandadas exclusivamente por mulheres, mulheres que foram abandonadas pelos seus homens, a maioria conservadores. São conservadores, mas na hora de abandonar a mulher e não pagar pensão para o filho, eles balançam as costas e vão embora. E aí a gente não dá conta da demanda jurídica. Então tem que ter política pública, sim, para dar acolhimento para essas mulheres, dar formação técnica profissional para essas mulheres, dar creche integral para os filhos dessas mulheres, que elas ficam no completo abandono. Eu falei demais. Né? Vamos lá, Rosane, eu vi aqui essa sua mensagem de lançamento da pré-candidatura. Eu quero saber o que é possível fazer do ponto da legislação. Você fala muito isso, que é preciso mudar leis, né? O que é possível fazer de concreto para que isso consiga avançar nesse sentido? Olha, eu acho que antes de mudar a lei, se eu for deputado, eu vou assegurar o cumprimento da Constituição. A Constituição brasileira, ela é linda, ela garante o direito à diversidade, à vida, à liberdade, à igualdade. Essa igualdade deveria ser entre homem e mulher, né? E entre as diversidades de gênero. Então, tudo é polêmica. Né? Santa Catarina, até o governador fez um decreto proibindo o uso de linguagem neutra. Qual é o problema de eu dizer bom dia todas, todes e todos? O que fere você? Então tem assim um pavor da sociedade por falta da compreensão e da vivência com essas pessoas, né, que têm uma orientação sexual diferente da sua heteronormativa, para entender que todos têm que ser atendidos. Então, primeiro, assegurar o cumprimento da Constituição. Esse decreto do governador, que é do ano passado, e que está lá no STF, ele é inconstitucional e ele vai ser derrubado. Tá? Isso então, às vezes o legislativo catarinense ele faz as coisas inconstitucionais, né? Não assegura a igualdade, né? E ninguém fala nada, e esse discurso vai correndo o estado todo, e em decorrência desse preconceito que é lançado, né, pelo governo do estado, pelos deputados, a fazer com que aumente o número de espancamento, de violência, de estupro. Eu tenho uma filha trans, né, não binária. Ela é a Giane. Ela anda nas ruas da cidade, ela faz mestrado na UDESC, então ela sabe o preconceito que ela sofre nas ruas. Ela não sofre preconceito na minha família, porque a minha família é acolhedora, aberta, né? Nós não temos nenhum tipo de discriminação. Agora, saiu da porta da minha casa, eu tenho medo pela integridade dela. Então, todas as famílias que têm pessoas LGBT dentro delas, e a grande maioria tem, há uma estimativa da ANTRA que 30% da população brasileira seja de orientação diferente da heteronormativa, que estão ao arrepio, né, da legislação, que não tem, por exemplo, a gente não tem um centro de atendimento de pessoas trans, só tem em Florianópolis. A pessoa que quer fazer hormonização para transitar né, para feminino ou masculino, fica fazendo esse tratamento sozinha, de forma clandestina, adoecendo, Mas morrendo. Mas isso tem em outros estados? Tem, é uma política nacional do SUS. Por que não é implementada em Santa Catarina em todos os municípios? Por que Blumenau não tem? Então, assim, isso é um preconceito. Então, do preconceito a todos os tipos de família, do preconceito às pessoas LGBT, é que surgem a falta de políticas públicas, a falta de acolhimento, a colocação dessas pessoas na rua, na marginalidade, não tem onde morar, não tem o que comer, o que ela vai fazer? E aí dizem que todas essas pessoas são bandidas. Não é bandida. Toda pessoa LGBT tem pai, mãe, tá? Nasceram de famílias hétero. A maioria delas. Com toda essa dificuldade, com todo esse desenho, você não percebe avanço nessa temática, nessa discussão? No campo teórico até sim. Mas você sabe que nos últimos 4 anos a gente só teve retrocesso, né? Aumentou a violência. Os dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis, LGBTs e tal,
indicam que houve aumento da criminalidade, da morte, do assassinato. Nós somos o país que é campeão número 1 do mundo, que mais mata pessoas trans. E não mata assim, ó, barbaramente. Em Santa Catarina a gente tem vários casos de morte de pessoas trans. A tiros, a facadas, mulheres mortas o tempo todo. Meu Deus, assim, ó, tá demais. A violência contra a mulher também. Porque quando nós queremos o privilégio, a gente quer o mesmo direito do homem de estar na política, de estar nos espaços públicos, de não termos os nossos corpos violentados e atacados pelos homens, a gente também quer dividir o encargo. Por exemplo, é muito diferente uma pré-candidatura de mulher de uma pré-candidatura do homem, porque enquanto ele está fazendo a política e circulando os espaços públicos, ele tem o suporte de uma mulher que está lá lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, fazendo toda... Eu não, eu tenho que fazer, além de eu fazer o meu trabalho político, social, profissional, né, eu vivo da advocacia, eu ainda tenho que lavar, passar, cozinhar. Então, nós mulheres sempre somos sobrecarregadas. E quando eu digo que a nossa pré-candidatura é diferente dessa deputada que você citou, né, o que ela faz é um desserviço a nós mulheres, porque nós queremos igualdade. E quando a gente quer igualdade, a gente tira privilégio de alguns homens, que sempre estão... Né, você é um pai solo, né, e você sabe o trabalho que dá. Né? E quando você é um homem desconstruído, é homens assim que a gente precisa aliados na luta, é em defesa de famílias assim também que a gente luta. Então, quando a gente diz para a mulher que está lá em casa, não aceite a determinação do seu marido de votar, né, em determinada pessoa. Você tem que se construir enquanto agente político e ver que você precisa de legislação que lhe acolha. Você precisa de mulheres que vejam, né, pela política o que o Estado de Santa Catarina precisa. E aí a gente está agora fazendo várias reuniões e encontros com vários coletivos para trazer essas demandas, né? Amanhã eu vou lá na BR falar com as prostitutas. O que elas estão precisando? Eu falo com as pessoas LGBT, eu falo com as travestis, eu falo com as mães solo, eu falo com o pessoal da arte e da cultura, que sabe que é uma bandeira muito rica e muito importante para mim, que o que eles estão precisando também são muito atacados em decorrência dessas pautas conservadoras, que dizem que a cultura é coisa do demônio e não é. Imagine nós sem arte e cultura, Alexandre. É fundamental para qualquer sem povo. música, sem teatro, sem cinemas, sem novela, né? Porque a novela que todo mundo assiste todo dia é um produto cultural, né? Sem dúvida. Então, todas essas pautas, eu tenho, é claro, né? O nosso partido tem algumas coisas já alinhavadas, mas nós estamos construindo todas essas propostas junto com os coletivos, junto com a sociedade. A sociedade geralmente marginalizada, longe. Todo mundo vem aqui e diz assim, nós vamos trabalhar por todos os catarinenses, mas é no turismo, pela duplicação da BR-460. Não, eu quero melhorar a vida de todos os tipos de família. Efetivamente. De que forma? Né? Tem várias formas para se trabalhar. Quais são as dificuldades dessas tuas propostas sensibilizar o eleitor? Porque agora nós estamos falando de eleitor, né? Eleitores, sim. Eleitoras. Você foi candidato a vereador na última eleição, fez pouco mais de 700 votos, que é uma boa votação. Foi a mais votada do meu partido. É uma boa votação, mas é insuficiente para chegar perto. E numa campanha estadual que pressupõe-se no mínimo 80 mil votos numa estrutura partidária no geral, mas a sociedade não, insisto, eu já fiz essa pergunta, a sociedade não compreende essas propostas, a sociedade não acaba olhando e diz, não, isso aí é um povo meio radical, meio xiita. Mas nós, assim... É uma provocação. Sim, eu sei, assim, ó, radical... eu me lembro que a Geórgia ela usava muito isso, né? Radicalmente democrática. Né? Eu não gosto muito da palavra radical porque eu não me vejo como uma pessoa radical. Tá? Nunca fui. Muito pelo contrário. Mas eu sou uma defensora, né? Tanto que as mulheres que estão se cercando de mim eu chamo de guerreiras, né? Guerreiras com Rosane. Guerreiras no sentido seguinte, a gente quer ser ouvida, a gente quer implementar políticas públicas e a gente quer combater todo tipo de preconceito
em favor de todos os tipos de família. E as pessoas que estão nos assistindo, elas podem até olhar para si, mas elas sabem que a vizinha está criando filho sozinha, que a vizinha mora com uma outra mulher, e elas podem, todos nós temos o direito a coexistir e a coabitar os espaços públicos e privados. O Estado tem que assegurar essa igualdade a todo mundo. Então eu não falo de luta, de briga, sabe? Eu vou ser intransigente na defesa de todos os tipos de família e da diversidade de gênero. Isso eu não abro mão, mas não de uma forma de excluir as outras famílias, as outras pessoas. Então, as famílias convencionais, eu vou defender o direito de que as pessoas exerçam, né, a sua religiosidade, por exemplo. Mas, agora, enquanto espaço público, todas as religiões têm que ter, né, tem que estar sendo mostradas. Então, a retirada do momento bíblico aqui da Câmara de Vereadores mostra isso, como a política é usada de uma forma perversa, né, valorizando só determinado, né, o cristianismo, excluindo todas as outras religiões que existem e que são praticadas no território catarinense. Então, quando a gente fala em incluir, eu não vejo como as pessoas possam achar que isso seja um radicalismo. A gente quer incluir e assegurar direito a todos, todes e todas, e não excluir o direito de ninguém, inclusive da família tradicional, que também tem dificuldades dentro dela. Vamos falar um pouquinho de política partidária. O PSOL, né, está fechado no Plano Nacional com o projeto do ex-presidente Lula e se encaminha bem por uma composição com o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima. Mas o Lula fechou com o Geraldo Alckmin, que sempre, né, foi muito criticado, e o Décio está compondo com o Gelson Merizzo, está tentando puxar o Dário Berger, talvez não tenha espaço para o pessoal que tem um pré-candidato como Afrânio Bopré para o Senado. Como é que você vê esse tipo de aliança que está sendo formulada pelo Partido dos Trabalhadores nesse momento? Bem, tem muita coisa que está acontecendo de bastidor, né, obviamente, pelas lideranças dos partidos. Eu não estou fazendo parte dessas negociações. A aliança, né, com o Partido dos Trabalhadores, eu digo que, né, com o Partido dos Trabalhadores, é para tentar derrotar o bolsonarismo, né, e tudo que ele representa. Isso já está fechado, ok. Em Santa Catarina havia uma predisposição de se fazer uma composição, mas estão se conversando, né, os espaços. O PSOL é um partido pequeno, mas está crescendo muito, tá? A gente acredita que temos chance de eleger até 2 deputados estaduais, né? A gente tem o Leonel, que teve uma excelente votação em Camação? O Camazão. Camazão. O Camazão. A gente tem o Marquito, né, que tem uma pauta bem importante também, é nosso candidato. A gente está construindo várias candidaturas fortes, né, pré-candidaturas fortes, para tentar, né, eleger o maior número de pessoas. Agora, como é que vai ficar esse cenário, eu não sei. Se vamos estar juntos ou não com o Partido dos Trabalhadores, aí é uma questão da direção do partido que eu não vou me meter e não vou opinar, tá? Vamos lá, uma avaliação para a gente ir encaminhando para o nosso final, uma avaliação do governador Carlos Moisés. Como é que você avalia ele? Você já fez uma crítica com relação pontual a uma temática, mas no geral, como é que você avalia? Bem, podia ser pior do que se apresentou, né? Porque quando ele foi eleito, ninguém conhecia, ele foi eleito, né, na onda bolsonarista e a gente, né, todo o movimento mais à esquerda, as pessoas, né, as mulheres, a gente tinha um pavor, né, do que fosse acontecer, o Conto de Aia fosse ser implementado em Santa Catarina. Ele cumpriu, né, com determinadas coisas na área da educação, né, ele teve uma performance boa, mas ele ainda é um candidato, né, à direita, conservador, nos costumes. Eu acho muito interessante isso. Assim, ó, eu sou liberal, né? Eu sou liberal. Vai estudar liberalismo. Eu acho que o que falta às pessoas é informação. Sim. Vai estudar o liberalismo. O liberalismo, não existe esse negócio. Eu sou liberal para a economia, né? Para menos impostos, não pagar, né, salário correto, menos CLT. Mas nos costumes eu sou conservador. Se você é um liberal, realmente, defender a pauta liberal é a liberação do aborto para as mulheres, é a liberação do uso, né, da maconha para as pessoas. Isso é um liberal? Cada um faz na sua privacidade o que bem quiser.
Então, aqui no Brasil, em Santa Catarina, a gente tem um liberalismo invertido, equivocado, e aí o governador, da mesma forma, eu acho que ele tem muitos equívocos, e para o que eu defendo, o pior desse serviço foi esse ataque às questões de gênero nas escolas. Hoje ainda, antes de vir para cá, uma professora me ligou dizendo que o município de Blumenau censurou uma apresentação de crianças numa escola que queriam falar sobre a dor que essa pessoa sofre, é uma criança, de que é debochada pelos amiguinhos por ela andar diferente. Então, a criança já tem uma orientação sexual diferente, talvez seja uma possível pessoa gay, e aí eles queriam tratar isso, a criança queria tratar aquilo, as famílias queriam tratar aquilo, e a Secretaria de Educação proibiu. Então veja como, quando você não dá a informação correta, você combate as coisas na forma de preconceito, como tu prejudica a vida, sabe? Prejudica mesmo. Porque uma criança que é hostilizada dessa forma, ela vai ter problemas psicológicos e emocionais para sempre, tá? Então, enfim, infelizmente, o governo Moisés, em algumas coisas é muito conservador e eu lamento, não posso elogiar. Por fim. Por fim. Governo Bolsonaro. Meu Deus do céu, assim, todo dia, assim, tudo, não é um jargão, tá tudo cara a culpa do Bolsonaro, também, tá? Porque durante a pandemia todas as famílias passaram por extrema dificuldade. Eu lembro que os partidos mais à esquerda queriam assegurar um auxílio mensal de R$600, ele ofereceu 200. Agora, à véspera de eleições, ele vem com esse pacotão, bolsa isso, bolsa aquilo, aí eu vou dar R$600 até dezembro, que é quando acaba o mandato dele. Então ele, a família e tudo que ele representa é um retrocesso. É um retrocesso cultural, político, social, econômico. Reeleger um homem desse calibre é isolar o Brasil cada vez mais das políticas internacionais. Não pense que o Brasil é uma ilha, Então a minha candidatura também é fora Bolsonaro, e a gente tenta reconstruir tudo que foi destruído no Brasil, ao longo desses últimos anos. E espero que a gente consiga, tá? Rosane Magali Martins, advogada, escritora, pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. Vou militar, tá? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Chaveirinha LGBT para o meu parceiro. Boa sorte, Obrigado, Fico bem feliz. Boa sorte na empreitada. Eu sempre tenho dito que a gente tem que respeitar e valorizar todos aqueles que colocam o nome para bater num processo eleitoral que não é simples, não é fácil. Então, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o espaço, a você, a todos que tiveram tempo para ouvir as nossas propostas em favor de todos os tipos de família, em favor do amor, do acolhimento e de políticas públicas para você que está nos assistindo. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, espaço plural, abrindo aí tudo que a gente puder de espaço para que você, eleitor, tenha as suas avaliações, faça o seu melhor discernimento para em outubro escolher certo. Grande abraço, até a próxima.